pergunta bem aberta do usuário, né? Como a gente já explicou, existem algumas normas, algumas leis, vou tentar fazer aqui uma sequência lógica aqui de um passo a passo, tá? Vendo então que o cliente tem essa possibilidade de fazer o custo de aquisição, comprar várias moedas e depois vender elas, e a gente já falou que a gente vai fazer o somatório mensal nas questões das exchanges brasileiras. Depois que tu finaliza esse cálculo aqui mensal, tu vai ter um aglomerado que vai te dizer, cara, primeira análise, passou de 35 mil de movimentação? Sim. Se tiver lucro, vai gerar imposto. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, teve lucro? Teve lucro. Passou de 35, teve lucro? Sim, vai gerar uma DARF de 15% sobre o teu lucro mensal, que tu terá que pagar até o último dia do mês subsequente. Se não pagar depois, vai ter multa e juros. Então vamos lá. O passo a passo tu pode calcular isso manualmente. Claro que a nossa plataforma faz isso de uma forma muito rápida e fácil para os nossos usuários, mas o que eu tenho que saber é o seguinte: todas as vendas que eu fiz em exchanges brasileiras naquele mês e saber os custos de aquisição médio que tu fez naquelas moedas que tu vendeu ou que tu trocou. Então, assim, o passo a passo faça esse cálculo, pode fazer no Excel, pode fazer na mão, pode usar nossa plataforma, porque normalmente quando tu vai fazer isso, tu não consegue saber o custo de aquisição direito, porque tu comprou pode ser 1, 2, 3 anos para trás, então tu teria que gravar e digitar e ficar com essa informação, normalmente o pessoal não tem. Mas quem tem a informação, o passo a passo é esse. Todas as vendas, todas as trocas, todos os trades, todos os swaps, verifica o custo de aquisição, verifica o custo que tu entrou e calcula se teve lucro ou prejuízo. Tive lucro ou prejuízo, não quer dizer imposto. Para ter imposto, de novo, tem que ter uma movimentação acima de R$35 mil mensais e um lucro. Se tiver movimentação acima de R$35 mil prejuízo, não tem imposto, obviamente. Prejuízo não tem imposto. Se tiver um lucro, uma movimentação menor de R$35 mil, isso é muito importante, isso aqui é uma dica, né? A gente vai falar isso no final, talvez, mas eu vou falar agora já. Tu não paga imposto. Mas eu tive lucro, não pago. Não, porque a tua movimentação foi pequena. Isso é uma questão que o pessoal tem que entender. Então, o passo a passo primeiro é esse. Calcule, veja se teve ganho de capital e veja se tu vai ter uma DARF a pagar com essas duas movimentações que eu te falei. Depois, o segundo ponto muito importante mensal é a questão da exceção normativa 1888, que ainda está vigente, tem a questão da Decrypto que está sendo analisada, estudada, está aberta até a consulta pública nesse momento. A gente entende que a IN 1888 te coloca uma obrigação, que se teve qualquer movimentação acima de R$30 mil, fora de exchanges brasileiras. Então, grave bem isso, está escrito na norma. Instrução normativa 1888/19, do ano de 2019. As movimentações, quando feitas fora de exchanges brasileiras, indiferente, fora de exchanges brasileiras, quer dizer o seguinte: descentralizadas, exchange no exterior, tudo que for fora de exchange brasileira, P2P, o que tu queira, se não foi uma exchange brasileira, que já reportou, na verdade, que já te entregou e que já entregou os dados para a Receita das tuas operações, tu deve analisar mensalmente se essas movimentações, todas as operações passaram de R$30 mil. Se passaram de R$30 mil, tu tem um passo a passo que tu vai ter que criar um arquivo no formato padrão da IN 1888 e enviar esse arquivo para a Receita Federal dentro do programa ECAC, que é o portal da Receita Federal no Brasil. Então, assim, é um passo a passo quase que contábil, passo a passo difícil até de tu calcular suas movimentações, ter mais de R$30 mil fora das exchanges brasileiras, mas é uma obrigação legal que tu tem da assessora normativa que vai ficar te cobrando, e se tu não fizer, vai gerar multa. E a multa vai gerar, enquanto tu não fizer, se eles entenderem que teve essa movimentação, e teoricamente eles vão entender, porque a lei das offshores obriga as exchanges do exterior a entregar os dados das operações dos brasileiros, indiferente se elas estão ou não no Brasil. Então, todas as operações que o usuário brasileiro fez em exchange do exterior serão enviadas para a Receita Federal. Tá? Então, tem a lei, tem uma sessão normativa falando sobre isso, já teve reuniões entre a Receita Federal e as próprias exchanges do exterior para ver qual vai ser, e a gente entende que a Decrypto, que está sendo analisada, vai ser a forma disso acontecer. E eles têm a provisão legal que a lei está valendo desde 1º de janeiro de 2024. Então, já está valendo essa lei. Então, assim, a pergunta é muito simples, a pergunta é muito aberta, mas a resposta ela tem que ser bem colocada. Tem obrigações de pagamento de imposto e tem obrigações de envio de operações mensais para a Receita. Então, acho que o pessoal tem que entender a diferença dessas duas coisas, que são operações e são pagamento de imposto. E, claro, no pagamento de imposto, volta a falar. Se tu cuidar, se tu tiver pouca movimentação, tu pode não pagar imposto mesmo tendo lucro. Isso é muito importante.
Daria para a gente separar aí em 4 documentos, vamos dizer assim, para a gente entender o processo, né? O primeiro documento, a gente já falou exaustivamente, que é a declaração do layout da IN 1888, que é essa declaração de movimento. O segundo documento ou procedimento que deve ser observado é o GCAP, que é o documento relativo ao ganho de capital, que é um documento que às vezes a gente até não dá muita bola, né? Os clientes às vezes nem nos perguntam sobre ele, mas ele é importante porque ele vai comunicar ao teu imposto de renda que a tua tributação vai se dar pela competência de cripto e não pela regra geral do imposto de renda. Então o GCAP é um documento importante, né? O terceiro documento, a observar que na verdade não é bem um documento, mas sim uma guia de pagamento, que é a DARF, né? Que é o formato de como tu vais recolher aquele lucro sobre o teu ganho de capital. Então a gente vai ter que cuidar esse documento. Sempre que tiver imposto a recolher, vai gerar uma DARFzinha para fazer o pagamento. E o último é aquele documento malandro lá da ficha de bens e direitos, que ela vai ter sempre, né, a partir de R$5.000 ou mais, vai ter que ir obrigatoriamente para a tua ficha de bens e direitos do imposto de renda. E caso tu tenhas menos de R$5.000 de custo de aquisição, não é que não precise declarar. Então, menos de 5 mil de custo de aquisição, a lei diz que é uma faculdade declarar. Você pode declarar ou não, tá? Não tá liberado completamente. Então, é uma opção que você tem de estar fazendo a declaração. E se for 5 mil a mais, aí tem o documento da ficha de bens e direitos, que pode ser importado lá para a tua declaração anual de ajuste do imposto de renda.